Te agradecemos, Pai, por cada vida reunida através deste aplicativo e te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida nesta noite. Te pedimos no nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo fale com todos nós, edificando a nossa vida a respeito daquilo que nós precisamos conhecer da Igreja Presbiteriana. Pai, abençoa o presbítero Ivan Wilson, que vai trazer essa palavra nessa noite, e abençoa cada um de nós, ouvintes, que sejamos todos edificados com o ensinamento que vai ser transmitido aos nossos corações nesta noite. Pai, fique conosco, abençoa-nos, nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. O presbítero Ivan Wilson, quando quiser, pode assumir a reunião, meu irmão. Senhor, abra só o microfone. Obrigado, meu irmão. Obrigado aos demais irmãos. Nesse momento, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é um bate-papo, é um momento que a gente se sente honrado em poder compartilhar aquilo que Deus tem nos dado com os demais irmãos da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu já sou, parece que o quarto, Xavier, sobre esta série de ministrações, de ajuda, de compartilhamento com os irmãos. Eu, até agora há pouco, estava preocupadíssimo, porque eu estava com problema de internet desde ontem e aqui em casa eu não sei o que está ocorrendo, não só a internet, quanto a questão também de televisão e dos telefones móveis. Mas, graças a Deus, parece que agora à noite, agora às 7 horas, já começou a retornar e normalizar. Isso muito me... Deus abriu as portas e concedeu essa graça. Mas, bem, nós compartilhar a experiência que a gente tem. E foi o tema para que eu tivesse compartilhado. Antes de mais nada, eu quero, para aqueles irmãos que ainda não me conhecem, eu sou presbítero. Até agora, no Congresso, eu era o vice-presidente da região Nordeste, que fui substituído agora pelo presbítero Martinho, aí mesmo do Ceará. Não obstante, eu me congrego à Igreja do Calvário, Sínodo do Maranhão, aqui em São Luís. E na minha igreja, eu sou o vice-presidente do conselho, professor da escola de catecúmenos em nossa igreja, o qual venho trabalhando a história, as raízes da nossa fé na nossa igreja. E quando o Marinho nos convidou para fazer esse trabalho, eu inicialmente me senti honrado com esse pedido para compartilhar sobre um documento da igreja que é o GTSI, que trata, antes era o manual, depois nós tivemos a questão do documento, após passar por algumas observações, análises, se tornou um guia, e esse é que nós vamos falar hoje. Mas antes, irmãos, de entrar propriamente no trato desse documento, eu gostaria até da gente falar um pouco a respeito da nossa fé, da nossa identidade. Nós vivemos um momento muito complicado no mundo, não no Brasil, mas no mundo inteiro, onde a igreja vem sendo
Eu digo testado. Lá atrás, nós fomos crentes perseguidos. O tempo passou e nós fomos ganhando terreno. Hoje, com muito orgulho, a gente costuma dizer, somos 40% de evangélico do Brasil. Às vezes eu me faço a indagação, será que somos crentes? Será que somos presbiterianos? Será que somos seguidores de Cristo? Porque, olha, irmãos, é algo que me preocupa muito. Muito, muito mesmo. Porque pertencer a uma denominação é uma coisa, ser crente é outra. Ser cristão. O cristão foi denominado pela primeira vez após a morte de Cristo na cruz, e aqueles que ali seguiu ele foram denominados de cristão. Mas para ser cristão tinha que observarmos aquilo que o próprio Senhor nos deixou, que veio através das cartas, dos evangelhos, as cartas de Paulo e outras, e a própria lei, o próprio Velho Testamento. Aí a gente, hoje, brinca de ser crente. Ser crente hoje passou a ser assim, quase que um status. Quanto todos os discípulos de Cristo foram crucificados, mortos de todas as formas, nas mais terríveis possíveis, por seguir, por obedecer aquilo que o Senhor nos ensinou. O tempo passou, veio a reforma da igreja, e dentro dessa reforma nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas se nós olharmos ao nosso redor, nós temos centenas de igrejas, dezenas, milhares de igrejas, que se diz cristãs. Mas todos nós somos testemunhas vivas que eles não seguem a Cristo. Estou muito mais para negócios, estou muito mais para outras atividades do que propriamente para proclamar o evangelho do nosso Senhor. Isso é uma preocupação que é minha e que é de vocês. Porque somos presbiterianos. Somos discípulos de Cristo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, eu costumo dizer, é uma igreja organizada. Muitas das vezes olho para a nossa igreja e digo assim, como é que vocês conseguem fazer as coisas com tanta propriedade, com tanta organização? Seguindo as orientações bíblicas, que nós fazemos tudo. Lá em 1 Coríntios 14, 40, o texto nos fala com toda a propriedade que devemos fazer tudo com o quê? Com ordem e decência, com decência e ordem. Se nós fazemos o trabalho do Senhor relaxadamente, nós estamos fazendo com decência e ordem? É claro que não. Então, ou nós tomamos para nós a ordem e a decência, ou é melhor cair fora. Muitos de nós costumam dizer a nossa igreja é muito prolixa, a nossa igreja é cheia de regra, é cheia disso. E uma vez eu perguntei para um irmão, lá na Bahia, sobre isso. Eu digo, meu irmão, se você acha que a nossa igreja tem tanta burocracia, como você quer dizer, como é que você acha que ela deveria ser? E aí veio, não, é porque a igreja A, a igreja C, a igreja D, não tem nada disso, assim, mas você olha para eles. Eles estão buscando em nós se espelhar para que eles possam fazer o que nós fazemos.
Então, irmãos, eu creio que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma das igrejas, não vou dizer que é melhor do que nenhuma outra, porque nós também temos nossas falhas. E a igreja não é só a organização. A igreja é o Evangelho. Este manual, esse guia, é parte da igreja. É parte da igreja. Mas muitos jogam de lado. E aqui eu queria dizer aos irmãos que o início do trabalho masculino da igreja presbiteriana não foi com guia. Não foi com guia. O trabalho, a liderança da igreja é muito antigo dos homens do trabalho masculino. O ministério dos homens presbiterianos, irmãos, conforme o próprio reverendo Matos já falou, esse trabalho organizado já existia antes de o PH. Antes que se pensasse, que se falasse em sociedade interna, nós, homens, fazíamos o trabalho, talvez não com essa organização, não com essas regras, não com essa coroação, mas já fazíamos. É o que chamávamos, na época, esforço cristão. E esse esforço cristão foi uma organização que durou até a organização da CNHP, lá em 1960. Em 1960, aproximadamente. Agora, é importante observar que o campo de atuação dos homens presbiterianos sempre foi amplo, dentro e fora da igreja. O grande modelo para o homem cristão, o homem presbiteriano, sempre foi Jesus Cristo. Opa! Se o nosso modelo é Jesus, então, ou o PH, ou esforço cristão, vai alterar. Ou vai? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o nosso modelo de trabalho, de liderança, de organização é Jesus. A nomenclatura foi apenas uma forma de organização. Em 1951, foi eleito o secretário-geral, primeiro secretário-geral para o trabalho masculino, o reverendo Dr. Israel Gueiros. De 51 a 60, veio... Em 1970, o secretário-geral já era o presbítero José Vieira Simões. E esse presbítero foi o que convocou o primeiro congresso dos presidentes de sínodos e secretários sinodais de trabalho masculino. Para quê? Para pensar esse trabalho. Como é que nós estávamos desenvolvendo esse trabalho? Como é que os homens precisavam se organizar para desenvolver o trabalho? E aí, em 62, surgem as publicações da UPH em revista, o PH Jornal, o PH Manual. Começou a surgir as coisas, vamos divulgar, vamos fazer jornais. Por quê? Porque houve uma motivação. A motivação que veio lá em 60 com o primeiro congresso dos presidentes de sínodos. Em 65,
contabiliza-se 445 PHs. Em 1965, eu não sei quantas igrejas nós tínhamos, mas 445 UPHs organizada foi registrada. E em 66, ou seja, um ano após, realizou-se em Campinas o primeiro Congresso Nacional dos Homens Presbiterianos. Vocês veem que as coisas não foi assim, opa, hoje é o PH, está organizada, vamos fazer. Não foi nada disso. A prova disso, irmãos, é que hoje nós temos quase 90 sínodos no Nordeste, só no Nordeste, e não temos 90 confederações sinodais. Falta ainda para a organização. Nós temos muitos presbitérios que têm 10 igrejas e que nós só temos 5, 6 UPHs. Por quê? Por que isso ocorre? Porque nós ainda enfrentamos problemas. Nós ainda enfrentamos resistência de pastores, presbíteros e diáconos e membros como todo contra o trabalho. E é isso que me surpreende. Por quê? O trabalho dos homens é o trabalho da igreja. Você já imaginou nós sermos homens cristãos, crentes? Eu vou até tirar presbítero, diácono, esse ministério. Mas somos um homem da igreja. Sentamos no banco da igreja, participamos da escola bíblica, participamos do culto à noite, dos cultos de orações, doutrina, e pronto, vamos para casa, alimentado. Foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu acredito que não. Então vem o trabalho, irmãos. O trabalho. E a igreja presbiteriana, pensando nessa questão, se organiza para facilitar esse trabalho. Mas para a gente organizar o trabalho, nós precisamos criar umas regras, nós precisamos criar modo, forma de organizar. Porque senão nós não temos como desenvolver o trabalho. Eu disse lá no início que 1 Coríntios 14, 40 diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Se eu não tiver um documento que me mostre as regras, como é que eu vou desenvolver esse trabalho, cada um vai fazer de uma forma, cada um vai fazer serviço dobrado, cada um vai fazer de todo jeito e vai chegar um momento, como é que nós vamos fazer isso? Aí o outro eu não sei. E o outro vai dizer, faça dessa, o outro faz daquela. Então, para isso, é que veio a organização que discutiu-se e chegou nesse livro. Nesse documento, que é um documento do Supremo Concílio da nossa igreja. Isso não é um documento feito à toa. Irmãos, nós tivemos pelo menos
umas 4 comissões que chamou-se Comissão de Revitalização do Trabalho Masculino, das sociedades internas. Houve gasto de recursos da igreja, fruto dos dízimos da oferta da igreja, para se debruçar e elaborar esse documento, corrigir, ajustar, para que a gente pudesse ter o documento de orientação para a sociedade interna da igreja. E aqui eu quero fazer um parênteses, irmão, que a sociedade interna da igreja não é algo aleatório, ela faz parte da estrutura da igreja. Quando um pastor diz, eu não quero sociedade na minha igreja, eu não sei o que é que ele está fazendo na igreja presbiteriana. Ele devia buscar outra denominação. Porque quando ele fez o juramento lá, ele se comprometeu a obedecer. Ele se comprometeu a obedecer à igreja, às autoridades da igreja. E se o documento, o GTSI, é um documento da igreja, aprovado pelo Supremo Conselho, nada mais justo e nada mais natural do que seguir, respeitar esse documento. O documento é legítimo, o documento é legal, o documento é para ser obedecido. Obrigatoriedade de todos os conselhos da IPB, não só de seguir suas orientações, como respeitar e incentivar. Então, o que é preciso ser feito? Vocês sabem? Seguir, irmãos. Cada pastor, cada conselho tem a obrigação de seguir, de respeitar e de incentivar a sociedade interna na igreja. Ah, presbítero, incentiva, cria e tudo mais e tal, e aí? Vamos acompanhar. Esse documento é um documento rico de conteúdo, no sentido de organização e motivação para o trabalho. Não é à toa que ele está ali. Ele traz nos seus artigos as regras, ele traz no seu conteúdo as regras parlamentares, ele traz o regimento dos congressos. Então, como é que faz isso? Só precisamos conhecer, irmão. O que tem aqui dentro desse guia é a facilidade para nós desenvolvermos o nosso trabalho. O guia, como o próprio nome já diz, ele nos guia. Uma vez eu fui acompanhar um congresso de organização de uma federação e quando eu falava, eu estava aqui na mesa acompanhando e o irmão pergunta, presbítero Ivan, e agora como é que a gente faz? E, meu irmão, está no manual. Isso é uma regra bem clara. Veja, vamos ver o que é que diz aqui. Eu não me lembrava que o artigo, e rapidamente procurei. Aqui, ó. O que é que diz o artigo? Aqui.
Não há discussão. Não precisa ter discussão. A lei é aqui. Nós temos na Igreja Presbiteriana um manual, que é a Constituição da Igreja, que reza ali todas as situações como é que deve ser feito. Paralelamente a isto, a sociedade tem um guia. Se cada irmão pegar o guia e der uma lida, ele não vai decorar. Nenhum de nós vai decorar. Mas quando a gente lê, e amanhã surge um fato, opa, eu li isso no guia, peraí. Aqui. Assim. Veja bem, o guia tem duas partes, que trata, a primeira parte é a parte comum, para todas as sociedades. Todas as sociedades, está aqui. Vai até o artigo 37. Até o artigo 37, ou pelo menos os 37 artigos do guia, trata da parte comum. Aí, logo em seguida, no nosso caso, vem a parte da igreja, da sociedade de homens. É o guia do trabalho dos homens. Da mocidade, eles lá têm a parte da mocidade. Todos têm a parte comum. São as regras que se aplicam a todas elas. Nós, como estamos tratando aqui do trabalho masculino, nós temos aqui o capítulo da organização, do conselheiro, dos sócios, da administração, das secretarias de atividades, da realização de UPH com a federação, dos livros que precisam existir nas UPHs, das finanças, das federações, da organização das federações, e assim sucessivamente. O que é que eu quero dizer, irmão? O desenvolvimento do nosso trabalho, ele está previsto aqui. Tudo que nós precisarmos está aqui. Basta recorrer ao nosso guia. Veja bem, a título de exemplo, o artigo 1º do trabalho masculino diz assim: ao PH, União Presbiteriana de Homens, é a sociedade interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, que congrega os homens sob a orientação de quem? Supervisão de quem? Do Conselho da Igreja. Aí vem alguém e diz assim: não, eu não quero o PH da minha igreja, porque esse pessoal vão se transformar, vão ser independentes, vão querer formar outra igreja. Não pode. Não tem nada disso. O Supremo, quando criou, ele já disse: a UPH ela não é solta, ela não vive à margem da igreja, ao contrário. Ela é subordinada ao Conselho. Ela é supervisionada pelo Conselho da Igreja. Assim como lá na CNHP tem o secretário nacional, que é o representante do Supremo, observando, organizando, orientando, supervisionando o trabalho lá na CNHP. O sínodo tem o seu secretário sinodal para olhar a questão dos homens da CSHP, que é a congregação sinodal, assim como tem o secretário presbiterial acompanhando os trabalhos dentro da federação. Na igreja,
o PH está supervisionado por um conselheiro. Então, o conselheiro acompanha tudo. Opa, não, isso não pode, isso não pode. Não, você não pode fazer isso. Oh, peraí, o que vocês estão fazendo? Isso é um mau testemunho. Porque ele é o conselho da igreja naquela reunião. O conselho não está presente ali, mas ele está presente através daquele conselheiro. E aí, irmãos, é que o trabalho avança. O que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos evangelizando? Como nós estamos desenvolvendo o trabalho? Qual é o testemunho do irmão naquelas reuniões? Tudo isso o conselho está observando através do conselheiro. Aí a gente... é assim. Nós não estamos soltos. O nosso trabalho principal dentro da sociedade é evangelizar. Nós podemos fazer diversas coisas. Muitas coisas nós podemos fazer, e quando a gente olha o manual, está lá. O que é que pode fazer? Mas a principal é a evangelização. O parágrafo único desse mesmo artigo 1º diz: as congregações presbiteriais, elas têm alguma coisa a ver com a igreja? Não, ela está ligada a um presbitério, que é algo que eu faço uma crítica nesse momento, porque eu acho que quem tem que fazer congregação é a igreja e não presbitério. Mas criaram isso, e isso vem sendo desenvolvido. Mas o manual traz uma observância sobre essa questão, que é importante a gente analisar. As congregações presbiteriais, ou até mesmo as congregações das igrejas locais, bem como os próprios campos das juntas de missões nacionais, organizar-se em sociedade interna de acordo com este guia. E quem é que faz isso? O pastor, no caso das congregações, porque ele representa ali os conselhos, ou o presbitério. E ele deve organizar a sociedade interna nessas congregações. Mas, irmãos, vamos só observar uma coisa. Qual é o objetivo disso tudo? Para que o PH? Não era melhor ter todo mundo só membro da igreja? É o que muita gente pergunta. Presbítero, eu não gosto desse negócio e tal. Eu vejo razão. Fazer o quê? O que é que os homens fazem? Irmãos, nós temos um leque de atividade eu vou falar da UPH, claro, da sociedade interna, mas eu quero, aqui nesse caso, me deter apenas a nossas UPHs. E o artigo 2º do próprio guia diz o seguinte: são objetivos específicos da UPH. Específicos. Cooperar com a igreja, como parte integrante da mesma, nos seus objetivos de servir a Deus e ao próximo em todas as suas atividades. Qual é a atividade da igreja? Aí, sim, mas nós vamos cooperar com esse trabalho da igreja. Tem muitos irmãos que não participam da sociedade, mas nem por isso eles têm que participar dos objetivos da igreja. E aqui o que eu quero mostrar a vocês é que o objetivo específico do PH é fazer isso. Promovendo, cooperar com a igreja em parte integrante da mesma, nos seus objetivos, servir a Deus e ao próximo em todas as suas atividades, promovendo a plena integração de seus membros, incentivando o cultivo sadio de atividades espirituais, os cultos, as reuniões em casa, ajudando, orientando, orando com os irmãos. Atividades evangelísticas, que para mim isso é o principal. Atividade missionária,
missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas, promovendo uma convivência com os outros departamentos e organizações da IPB e também até com outras igrejas evangélicas fraternas. Papel nosso, irmãos. Ai, não tem nada. Nós não teríamos era tempo para fazer tudo o que precisamos fazer. Porque é demais. É algo fantástico. Se nós nos prendêssemos a duas situações só desses objetivos específicos, nós não daríamos conta. Pense cada um de vocês na UPH da sua igreja. Se você chegasse, vamos atender o artigo 1º, o artigo 2º do nosso guia, e vamos tirar duas questões só. Vamos citar aqui 2 pontos. Promover a plena integração de seus membros. De que forma nós faríamos isso? A integração desses membros. Amando, conversando, dialogando, se reunindo. Semanalmente vamos nos reunir, discutir, fazer, sei lá, estudar a Bíblia, mil coisas. Nós não fazemos isso. Nós somos dispersos, nós somos egoístas, nós vivemos isolados, temos comunhão, cooperação com outras pessoas, não da igreja, não das nossas UPHs. Nós não temos integração. Incentivando o culto sadio, o cultivo sadio de atividades espirituais e evangelísticas. Nós temos feito, irmão. Pense. O manual diz, o nosso guia diz que nós devemos fazer o quê? Seguir o guia. E nos primeiros artigos nós vemos que não pode. Não temos condição de fazer isso, não podemos fazer isso. Evangelização em nós homens, como jovens, como as mulheres, tem centenas, dezenas de fórmulas para nós evangelizarmos os nossos amigos. Através de um jogo de futebol, cria-se um jogo de futebol, convida aqueles amigos que gostam de futebol, integra no meio, depois leva para a igreja. É uma forma de integrar. Orando antes do jogo, orando depois do jogo. As pessoas vão se surpreender com o amor que nós dedicamos a eles. Orando por eles. Churrasco. Vamos fazer um churrasco, vamos convidar os amigos para estar conosco. Vamos orar por eles, vamos orar pela família deles, vamos convidar para participar aqui. Eles virão, participarão, e vai se avançando. É possível? É. Por que não ocorre? Porque nós nos acomodamos. E muitas das vezes nós dizemos, eu não sei nem como fazer isso. Está aqui. O manual tem todas as regras. Eu poderia pegar e ler cada um desses artigos que aqui está, irmão. Mas eu acho que não seria enfadonho, desnecessário para o desenvolvimento da nossa atividade. Porque cada um de vocês sabe ler. Cada um de vocês tem um manual, tem um guia. Por que nós não fazemos? Por que nós não lemos? Por que nós não buscamos? Eu não sei de cada um de vocês qual igreja
de vocês ainda não têm o PH. Eu acredito que todos que aqui estão têm o PH, mas vocês devem conhecer alguma igreja que não tem. E aí a gente diz assim, por que não tem? Ah, não tem homem suficiente. Sei. Antigamente a gente dizia assim, se tiver 3, já é suficiente. Então, por que não tem? No artigo 4º desse manual nosso, diz que há um pH local escrita de seus componentes ou por sugestão do secretário presbiterial. Opa! Então, o conselho não quer, mas os membros querem. E quando você vê o parágrafo 1º desse artigo 4º, ele diz: o pH nascente. O pH nascente. O que é que o pH nascente diz? Aquela composta de, no mínimo, 3 homens. A igreja não tem 3 homens? Tem, presbítero. Pode organizar o PH. 3 homens. Presidente, secretário e tesoureiro. Fez. E organizada, começa a trabalhar, evangelizar, convidar amigos, trazendo para a igreja. Está lá, está no manual. Eu pensei que só pudesse organizar o PH se eu tivesse lá pelo menos 10 homens para fazer toda a diretoria. E como não tem nem 5 para fazer, eu achava que não podia. Pode. Leia esse manual, leia esse guia. Presbítero, mas tem muitas coisas, tem livro, tem ato. Não tem dificuldade. Nós precisamos do livro de registro, a existência e a manutenção do livro de atas, de presença e da tesouraria. É um livro que vai fazer ali a contabilidade daquilo que entrou, daquilo que saiu de participação de cada sócio da UPH, tá, de verba destinada pelo Conselho da Igreja. Então, não tem dificuldade. Vocês entenderam? Então, nós podemos, sim, e devemos, irmãos, nos organizarmos, observarmos o nosso manual, porque através desse manual, irmãos, é que nós vamos melhor desenvolver esse trabalho. É através desse guia que nós vamos incentivar outros a participar desse trabalho. Vocês podem me entender. Então, o que eu queria, irmãos, Marinho, o meu tempo é até às 8 por causa do coisa, não é isso? Meu presbítero, nós temos ainda 8 minutos neste link. Caso o amado necessite de um pouco mais de tempo, aí quando esse link ele fechar, a gente migra para aquele segundo link que também foi compartilhado. Como esse trabalho, essa palestra, trata de uma palestra até inusitada, que é a questão do nosso guia, a gente pode até passar para o outro link, mas eu gostaria até de fazer um pouco diferente, que a gente fizesse um entabulamento com perguntas, dúvida do próprio manual, do próprio guia, até para facilitar o trabalho, porque eu estou colocando aqui, como eu disse, eu não ia ler o guia, porque ficaria enfadonho. Mas muitos de vocês podem, às vezes, ter dúvida de algum ponto, de alguma questão, de como fazer isso, como não fazer aquilo, e a gente pode, através das perguntas, até esclarecer alguns pontos.
Mas eu vou concluir essa parte dentro desses 8 minutos, até para que a gente possa, se houver necessidade, se os irmãos, a gente tiver interesse de fazer algumas perguntas, aí eu acredito que isso pode enriquecer até muito mais. Você vê bem o seguinte, que a diretoria, como eu disse, não é necessariamente com as 5 pessoas, mas apenas 3 dá para formar. Então, isso não é problema para que a gente caminhar com essa, como é que eu poderia dizer, com essa palestra dessa forma, dizer, não, tem que ser desse jeito, pode fazer desse jeito, não. Tem uma flexibilidade. E aí eu quero dizer a vocês, o guia, ele é vamos dizer assim, por analogia, o manual da igreja, seguindo os concílios. Quando você chega lá e diz o seguinte, quantas igrejas para que você possa formar um presbitério? 3. 3 igrejas. Não é isso? 3 igrejas. Quando nós vamos para o guia, para formar uma federação, nós precisamos de 3 UPHs. Mas não há uma rigidez nessa questão. Ah, presbítero, mas se não há rigidez, nós vamos desobedecer o manual? Não. Eu não olho por esse aspecto. O manual é um guia de orientação. O que é melhor é nós organizarmos a federação com 2 UPHs, 2 igrejas que têm UPH organizada e tem uma terceira igreja dentro do presbitério que não quer nada, não tem interesse e não faz, e prejudicar 2 que têm todo interesse, e eles trabalharem depois de organizado nas atividades com aqueles irmãos daquela terceira igreja, ou simplesmente deixar abandonado os 3 e não fazer. É claro que nós devemos organizar. Isso eu tenho feito, eu vi no Nordeste muito. Muito. Da mesma forma, as confederações sinodais. Precisa de 3 federações. E nem sempre temos. Por quê, irmão? Porque há presbitério que não quer, no seu presbitério, negócio de trabalho de sociedade, não quer trabalho de UPH, não quer nada disso. E o que a gente tem feito? Vamos organizar com as 2. Fiz isso lá na Bahia, na véspera do dia 10 de setembro, véspera do Congresso Nacional. Organizei, fiz uma trabalheira muito grande, mas fizemos. Mostrei para o irmão que era possível. Olha, inclusive, vocês podem se organizar, que eu consigo que vocês estejam no Congresso. Inclusive, foi uma federação que foi todo mundo e votou contra mim. Votou no outro candidato. Mas isso, para mim, não é um problema. O que eu queria era organizar deles. E organizamos a Sinodal. Foi um trabalho fantástico. Eu fiquei muito honrado e feliz de ter feito aquela organização. Alguns anos atrás, nós fizemos a organização da Sinodal de vocês. Isso é um trabalho que a gente vai, participa, se sente feliz, porque ali nasce, ali é uma semente que começa a germinar no trabalho. Hoje vocês já são outro, regimentaram outras forças dentro do sínodo, e o trabalho foi crescendo. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. Ah, não pode, porque não tem, não existe isso.
Sempre que disser a você não pode fazer essa federação porque só tem 2 UPH, pode. Não há vedação para isso. O que precisa ser feito é conversar com o secretário sinodal, presbiterial, para esse trabalho, para não afrontar. A gente precisa o diálogo, mas que o manual permite. Fazemos assim. Eu quero dizer a vocês que as nossas UPHs, quando eu falo do PH, eu estou falando em federação e estou falando em confederação sinodal. Se nós trabalharmos a busca de organizar o amor, ao presidente, ao vice-presidente, aos secretários, ao tesoureiro. E uma das coisas importantíssimas, o secretário de atividade. Muitas das vezes a gente, não vou botar secretário de atividade. O secretário de atividade é o ministério de cada homem. Cada um dos homens que participam, cada um de nós tem assim um dom. Todos nós que estamos aqui nessa reunião, eu garanto a vocês, cada um tem um gosto, tem um desejo, tem uma queda. Eu olho aqui para o Ripardo, por exemplo. O Ripardo gosta muito dessa área de imprensa, dessa área de marketing. O dom dele, ele chega com aquele aviãozinho dele, fotografando, registrando. É um dom. Quanto que eu não, sei lá, por mais que eu ache bonito, eu não consigo fazer aquilo. Outros aqui poderia dizer assim, rapaz, eu gosto de organizar um campeonato de futebol e fazer isso, fazer aquilo. O outro já é mais recatado. Não, o que eu gosto mesmo é de orar. Eu gosto mais de reunir os irmãos para a gente orar. Outro já diz, o que eu gosto é de sair para a gente evangelizar, distribuir folheto, fazer isso, fazer aquilo. Não é assim? Estou errado? Claro que não. Cada um de nós tem isso. Está aqui. Para nós alcançarmos os objetivos, o manual nos traz as orientações. Veja o que diz o artigo 68 para alcançar seus objetivos, a diretoria poderá nomear secretários de atividade de acordo com a estrutura e conveniência, tais como secretário de espiritualidade, evangelizações, missões, música. Outra coisa que eu não falei, música. Aqueles que gostam de música, gostam de cantar, sabem tocar instrumento, eu não toco nem sino. Mas tem irmãos que gostam. Eu gosto de música, mas sou péssimo cantor. Sou mais desafinado do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Mas eu gosto. Então, eu não tenho o dom para isso. Outros já têm. Comunicação e marketing, que foi o caso que eu citei aí, o Ripardo. Esporte, recreação, cultura. Eu fui secretário de cultura na CNHP. Antes de ser vice-presidente do Nordeste, eu fui secretário. E me deslumbrei com aquilo, criei um festival de poesia. Minas Gerais foi muito bom. Desenvolvi aí uma competição. Então, isso tudo faz parte do nosso trabalho. Agora, dizermos que nós não temos como participar, como fazer, como agir. Rapaz, não sei, eu não gosto disso. Tem. Para cada um de nós, homens, dentro da UPH, tem um espaço.
O espaço está distribuído, qual eu chamo de ministério, o ministério que cada um possa ter dentro dessas secretarias. Ainda tem mais. Isso aqui é um exemplificativo. Se você quiser criar uma outra secretaria dentro da sua OPH, dentro da sua federação, dentro da Sinodal, que não conste aqui, você pode criar. E não está desobedecendo em momento nenhum o nosso guia. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos, que é interessante, é o regimento interno. O regimento que trata, eu acho que ele está aqui, já no... Está aqui, o regimento externo, que é os congressos, os objetivos, a organização, a diretoria, em que momento ela participa. Aqui tem uma coisa interessante, que o Congresso Nacional terá duração de 4 dias. Os congressos sinodais e presbiterianos terão sua duração determinada pela respectiva diretoria. Eu fui presidente de sinodal e eu disse, o meu congresso eu quero que seja 2 dias. De que forma eu fazia? Na sexta-feira à noite, eu abria o congresso, verificação de poderes e depois o culto de abertura. Fazia uma festa bonita, trazia um preletor, trazia um presbítero, um pastor mesmo, que fosse, fazia ali, pregava, tudo mais. Encerrava aquela noite com abertura do... No dia seguinte, que era o sábado, eu desenvolvia todas as atividades, encerrava a noite com o culto e posse dos eleitos. Acabou, ali eu encerrava. Às vezes eu ficava, isso era o da Sinodal, por exemplo, havia um pedido, vamos presbítero, domingo fazer uma escola bíblica, já que está todo mundo hospedado aqui, isso pode. Mas eu nunca comprometi o domingo, porque os irmãos voltaram para suas igrejas. Mas não há tempo determinado de congresso, nem de federação, nem de sinodal. Eu posso começar no sábado e terminar no sábado. Eu posso começar 2 horas da tarde do sábado e encerrar à noite. Tudo é possível. Está aqui. É a regra que determina. Os congressos sinodais e presbiterianos terão sua duração determinada pelas respectivas diretorias. E já o Congresso Nacional é determinado pela lei. Terá a duração de 4 dias. Então, são pontos que a gente, às vezes, não observa, não lê e não sabe como desenvolve. Bem, meus irmãos, teria muitas coisas para falar, mas eu gostaria que os irmãos fizessem algumas perguntas, até para a gente poder explanar e abrir o leque maior dentro daquilo, porque são muitos artigos, são mais de 100 artigos dentro do nosso guia, e se eu for ler, vai ficar repetitivo, vai ficar cansativo, e aquilo que é dúvida dos irmãos, se eu puder tirar dúvida, eu acredito que a gente ganhe mais tempo e não se torne cansativo. Ivan, eu já estou... Eu acho que o Ivan está sendo, digamos que de uma forma muito clara com relação à sua abordagem, né? E chamando a atenção para o conteúdo qual está sendo aqui trazido em pauta na nossa reunião. Algo muito direto ao ponto e muito claro, deixando bem focado para todos a importância que tem o nosso GTSI e a importância também de usá-lo. Eu, no momento, não teria nenhuma pergunta a fazer.